Olá, no vídeo de hoje vamos começar a trabalhar com as nossas integrações como uma forma de encaminhar os dados do nosso Network Server para o Application Server, seja ele um banco de dados, seja ele um supervisório. E inicialmente nós vamos falar sobre a integração utilizando o MQTT, tanto o MQTT com o broker interno do gateway, quanto um broker externo. Veja aqui que eu já tenho dados chegando no meu network server, então eu já cadastrei o dispositivo, já configurei ele corretamente e eu tenho todos esses dados aqui já sendo populados no network server. A fim de deixar um pouco mais claro, falando de uma forma bem simples, bem rápida sobre o MQTT, a princípio, diferente do HTTP, os nossos clientes eles não se comunicam diretamente. Então, eu tenho aqui o publisher e eu tenho aqui o subscriber. Ou seja, eu tenho aquele dispositivo que publica os dados em um broker, MQTT, e eu tenho os dispositivos que se subscrevem nesse broker. Ou seja, eles estão sempre monitorando eu diria que essa sala virtual, para verificar se houve alterações nos valores que estão aqui. Ok? Então, enquanto um dispositivo publica, o outro fica observando. E é assim que funciona o MQTT. E é por isso que nós temos broker interno e externo, tá? Porque eu preciso ter essa sala virtual, a gente pode tratar aí como um servidor. Eu preciso ter isso como um meio de campo, gerenciando os pacotes que chegam e os pacotes que saem. E vamos começar então falando inicialmente sobre o nosso broker interno da Hack Wireless. Provavelmente, assim que você acessar essa integração global aqui, o seu gateway já virá com essas informações cadastradas. Então, apenas para mostrar, eu tenho aqui o meu MQTT e o AWS. O HTTP, como eu já comentei em outros vídeos, é configurado em outra seção. E é justamente aqui, veja, MQTT Broker Address, que eu configuro se esse meu broker vai ser o interno do gateway ou um externo. E qual seria esse externo? Tá? Esse IP aqui é o IP do meu localhost, então eu estou apontando esse endereço para o meu próprio gateway, ou seja, utilizando o broker interno. E as demais são configurações do broker. Veja que tudo que envolve MQTT, eu tenho também a possibilidade de alterar. Inclusive com os certificados que envolvem a comunicação MQTT. Então, eu tenho tudo para fazer uma comunicação totalmente segura e confiável. Tá? Isso faz parte do MQTT. Mas, apenas para efeito de demonstração, eu não vou ativar nenhum certificado. Também vou deixar sem usuário e senha. E, por fim, outra seção aqui que vai ser muito importante aqui para a gente são os tópicos. Então, esses tópicos seriam os equivalentes ao meu endereço. Tá? É o endereço da minha sala virtual. Então, é dentro desses tópicos aqui, que no caso aqui, por exemplo, tópico do uplink, eu estou publicando os valores dos dispositivos. E os tópicos do downlink, eu estou subscrevendo. Então, um único dispositivo, um único cliente, consegue tanto publicar em um tópico, quanto subscrever em outro tópico simultaneamente, que é o que a gente está vendo aqui. Então, eu publico em vários tópicos e também consigo subscrever em outros tópicos. Veja também que eu tenho essas chaves duplas aqui. Tá? No MQTT, isso significa que é como se fosse uma variável. Então, eu tenho duas variáveis aqui, o Application ID e o Device UI. Uma grande vantagem de utilizar o MQTT é que você não precisa criar uma lógica para separar qual device mandou qual pacote depois no seu Application Server. Por quê?
o próprio broker vai criar salas, vai criar tópicos específicos para cada DevEUI. Ou seja, para cada dispositivo, sabendo que DevEUI é único. Ok? E isso também vale aqui para o Application ID. Ah, mas eu não quero mexer no Application ID. Então, eu posso simplesmente excluir. Tá? Eu é que defino quais serão esses tópicos. Por enquanto, eu vou deixar dessa forma. Vamos lá, então. Então, nós já vimos que o dispositivo está transmitindo. E eu estou utilizando aqui um cliente, um software chamado MQTT Explorer. É um software aberto, livre. E é aqui que a gente vai se conectar ao broker interno do gateway. Eu já deixei aqui algumas configurações prontas, tá? Mas basicamente é só o IP do gateway. Então veja aqui que é exatamente igual, enquanto aqui eu aponto para ele mesmo. Aqui no cliente eu preciso informar qual que é o IP do broker. A porta, também tenho isso aqui. Usuário e senha eu não defini. E, por fim, o tópico. Tá? Lembra que eu mostrei aqui, né, a questão das duas chaves? Aqui, quando a gente vai subscrever, é algo muito semelhante. Tá? Nós temos alguns caracteres especiais. Então, eu estou dizendo aqui que eu vou me subscrever nesse tópico application. Eu vou me subscrever em todos os applications IDs, no device e em todos os devices. Ou seja, eu estou me subscrevendo em vários tópicos ao mesmo tempo. Ok? Claro que eu posso definir o meu DevEUI aqui e ter um tópico só, né? Vai depender da sua aplicação. E com isso eu já consigo me conectar. Então veja aqui, assim que o dispositivo enviar um pacote, pronto, eu já recebo ele aqui. Veja, tudo separado em tópicos. Inclusive, aqueles mais que eu havia colocado no tópico, ele já está sendo preenchido aqui. Então, vamos visualizar aqui esse valor. Veja que é o mesmo pacote que eu tinha lá no meu Network Server. Então, eu estou o encaminhando para o meu Application Server. Tá? Tenho aqui um histórico. Então, todos os pacotes que chegam no Network Server são encaminhados via MQTT. E eu consigo fazer o caminho oposto? Eu consigo publicar para o meu dispositivo? Eu consigo mandar um downlink para ele? Consigo. Tá? Eu apenas envio, eu publico, né, o valor que eu quero, que eu desejo, nesse tópico aqui. Então, vamos fazer isso exatamente agora. Eu vou colocar aqui meu monitor serial, tá, do meu dispositivo. Então, são todos os dados aqui, né, que eu estou enviando via uplink. E agora nós vamos ver um dado via downlink chegando nele. Eu tenho aqui no Publish, já está inclusive até preenchido, né? Então só recordando, deixa eu subir um pouco aqui, acho que vai ter que melhor tirar. Então eu tenho o Application, o ID, o Device, o DevEUI /tx. Application, ou Application ID, aqui eu preciso definir, tá? Em qual tópico eu estou mandando exatamente. O device, o meu DevEUI /tx. E esse aqui é o pacote que é padrão, né, de downlink no LoRa. Então, o pacote precisa ser enviado dessa forma aqui. Tá? E assim que eu clicar em publicar, lembrando que eu estou, né, lembrando não, eu não comentei, né, meu dispositivo é a classe A, então ele só vai receber quando ele enviar um dado via uplink. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, olha, ele está mandando mais um, eu vou publicar agora. Então, publiquei. Ele não recebeu nada porque ele é classe A, então ele não está com a janela de escuta aberta, mas assim que ele envia um pacote, está aqui, ó, algo foi recebido. E o mesmo dado que eu estou mandando por aqui. Ok? Então, dessa forma, nós configuramos e utilizamos o broker MQTT interno do gateway. Vamos agora utilizar um broker externo de exemplo. Voltando aqui para a nossa tela de configuração do MQTT, eu havia mencionado, né, que quem vai definir se o broker é interno ou externo e qual broker eu estou utilizando é justamente essa seção aqui de endereço. Tá? Eu vou utilizar um broker público, tá? Apenas por questão de facilidade.
mas nós temos aí diversos outros brokers MQTTs, gratuitos, pagos, públicos, privados, enfim, tem uma infinidade que com certeza algum deles vai se encaixar na sua solução. Então, eu vou utilizar aqui um broker público, tá? do Mosquito. Ele utiliza a porta 1883. Vou utilizar esse protocolo aqui de MQTT, que eu posso utilizar uma clean session. E eu não vou utilizar usuário e senha, tá? Porque esse broker aqui, por ser público, ele não tem usuário e senha. Eu posso alterar, tá? Esses tópicos. Fico à vontade para isso, mas eu vou deixar exatamente como eles já estão, tá? Justamente para mostrar que eu consigo usar esses tópicos aqui em qualquer broker. E, né, como eu já falei, uma das grandes vantagens de utilizar dessa forma aqui é que o próprio MQTT, o próprio broker MQTT, vai separar os devices para mim, tá? Em diferentes tópicos, em diferentes salas. Então, vamos voltar aqui para o nosso MQTT Explorer. Eu já tenho aqui também o teste, o broker do Mosquito configurado, mas apenas repassando, né? Então, esse é o meu host e a minha porta. Então, host e porta. Importante, né? Eu acabei não salvando aqui. Então, toda mudança que a gente faz, sempre salvar e aplicar. Vamos ver, configuração aplicada. Perfeito. E mais uma vez, então aqui, ó, já fiz algo diferente. Me subscrevi no application, em todos os applications, então não importa em qual application que esse device está, mas eu setei aqui o DevUI dele. Tá? Como eu estou utilizando um broker público, então nada impede que outras pessoas estejam usando essa estrutura aqui. E se eu tivesse com um mais aqui, talvez eu acabasse interceptando outros dados, tá? De outras pessoas, e a ideia aqui não é essa, né? Então, eu vou fixar apenas para o nosso device. E também, né, numa solução mais prática, a gente não usaria broker público para isso, tá? Mas aqui a gente vai utilizar só como uma forma de demonstração. Então, conectei. Vamos ver aqui o nosso device. Ele está enviando e pronto, chegou aqui. Veja, a mesma estrutura. Eu tenho aqui o meu valor. O mesmo pacote que chega no meu Network Server. E aqui o meu histórico de pacotes, tá? Consigo enviar downlinks? Consigo, tá? É exatamente igual, tá? Aonde está o seu broker não vai interferir em absolutamente nada. Veja que eu não alterei nada. Então, aonde estiver o seu broker, a funcionalidade deve ser a mesma, ok? Então, com isso, nós já avançamos nas nossas integrações utilizando duas formas, duas maneiras de se utilizar um broker MQTT para fazer a integração do meu Network Server com o meu Application Server. Até a próxima!